Agora, direto com o prefeito da cidade de São Paulo, Bruno Covas, né? Um dia polêmico aqui em São Paulo, quando o governador João Dória disse que, se necessário, a partir de segunda-feira, se não houver isolamento social, pode usar inclusive a força da polícia para prender pessoas. Mas eu começo conversando com o prefeito. Boa noite, prefeito Bruno Covas. Boa noite, Bach. Prazer falar com você. Obrigado, prefeito. O isolamento das pessoas aqui em São Paulo, que o senhor tanto defende, assim como o governador do estado de São Paulo, João Dória, está abaixo da expectativa nesses últimos dias? Esse fim de semana, inclusive com feriado prolongado, vai ser crucial aí nos números? Está abaixo da expectativa, a gente percebe isso com alguns dos números que nos chegam. Na semana passada, por exemplo, a gente tinha uma redução de 77% no número de passageiros nos ônibus municipais, ou seja, apenas 23% dos passageiros estavam circulando. Esse número saltou de 23% para 32% nessa semana. A cidade, que tinha praticamente 0 quilômetros de congestionamento, hoje atingiu 11 quilômetros de congestionamento. A gente percebe uma volta gradual e as pessoas relaxando do isolamento, da solicitação que a gente tem apresentado para as pessoas ficarem em casa. Os números que o governo do estado trabalha mostram que, se não tivesse tido o isolamento, se não tivesse tido o fechamento do comércio de bens e serviços não essenciais, a gente estaria hoje com 10 vezes o número de pessoas infectadas e mortas na cidade de São Paulo e no estado de São Paulo. Agora, a gente precisa voltar em uma faixa de entre 60% e 70% de restrição da circulação para poder achatar a curva, para poder segurar o espalhamento do vírus aqui na cidade de São Paulo, que é o epicentro dessa pandemia aqui no Brasil. Prefeito, o senhor já suspendeu o rodízio municipal já há alguns dias, algumas semanas aqui em São Paulo. Estuda retomar o rodízio? Todo dia a gente faz uma reunião com os secretários, reunião, claro, online, para avaliar os últimos dados e a gente discute possíveis alternativas. Hoje não está na pauta a volta do rodízio, até porque se esperava que, com o fim do rodízio, as pessoas deixassem utilizar o transporte público em massa para voltar a utilizar o carro no dia do rodízio. A gente não está ainda com nenhum grande congestionamento na cidade a ponto de justificar a volta do rodízio. A aglomeração no ônibus é muito pior do que qualquer congestionamento na cidade de São Paulo. Prefeito, São Paulo, pelo que eu li há pouco, tem 6.000 cápsulas de cloroquina, esse medicamento que é esperança no tratamento de muitos doentes em todo o mundo. Aqui em São Paulo, para a prefeitura, a recomendação vai para todos os tipos de doentes ou só para os moderados e graves? Não, a recomendação da prefeitura, não há nenhuma recomendação da prefeitura de uso do medicamento. O que nós vamos começar agora é passar a disponibilizá-lo para quando o médico prescrever e a família aceitar, né? É importante a gente lembrar que ainda não tem estudos que comprovam a efetividade e os efeitos da cloroquina, mas se o médico prescrever dentro da rede municipal hospitalar, a família, o paciente entender, aceitar, a gente vai disponibilizar o que já é um medicamento utilizado para malária, para lúpus e outras doenças, já era utilizado na rede municipal e agora já determinei a compra para caso os médicos prescrevam, mas ainda não é um medicamento apontado pela Prefeitura Municipal. Bem, olha, nós temos uma imagem, prefeito Bruno Covas, estou conversando com o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, nós gravamos agora há pouco, inclusive, as imagens da Cracolândia aqui de São Paulo, não é? Na região central. Essas são imagens de agora há pouco. Veja aí a quantidade ainda de usuários de drogas, entre eles se misturam traficantes que vivem vendendo, especialmente o crack aqui nas ruas de São Paulo, não é? Essa imagem que foi gravada agora há pouco pelo nosso helicóptero também se repete diariamente, constantemente, nas principais ruas aqui da região central paulista. E é uma imagem que preocupa não só aqui em São Paulo, já é uma polêmica há muito tempo, agora vem à tona ainda mais o assunto da Cracolândia em virtude do alastramento do coronavírus aqui em São Paulo. Portanto, ontem foi registrada uma morte na Cracolândia por doença respiratória. Essa pessoa, um homem já de idade de aproximadamente 60 anos, morreu de tuberculose, mas está sendo aguardado o resultado do teste para coronavírus. E eu pergunto para o senhor, prefeito, tenho falado já há alguns
dias aqui na Record, se não chegou o momento, se não é a hora, prefeito, de fazer uma mobilização maior, contar com a ajuda da opinião pública, colocar essa gente toda em quarentena em 2, 3 meses, num local reservado, num local trancado, para impedir que esses usuários tenham a sua saúde atingida pelo coronavírus e também para que essas pessoas não se transformem em vetores de contaminação em São Paulo. O senhor não acha que é uma oportunidade importante aí para uma internação compulsória? Bom, a gente sempre defendeu aqui da Prefeitura a internação compulsória. O programa Redenção, quando foi lançado em 2017, uma das vertentes era exatamente a internação compulsória. Só que a Justiça nos proibiu de fazer isso. Acabamos de lançar um novo equipamento essa semana em que nós conseguimos convencer 178 dependentes químicos a irem para lá. É um equipamento que você tem a área da assistência junto com a área da saúde, as duas trabalhando conjuntamente. Ontem mesmo a gente teve manifestação na Cracolândia, porque nós estamos incomodando o tráfico. As pessoas ficam ali, acabam dando cobertura para o tráfico de drogas ali naquela região. Eu não tenho a menor dúvida que se a gente pudesse, de alguma forma, retirá-los de lá, certamente isso ajudaria muito, não só nesse momento, mas no próprio tratamento da dependência química. Mas até hoje a Prefeitura tem que lidar com o convencimento e ainda assim a gente pode comemorar que a semana foram 178 pessoas que de livre iniciativa aceitaram esse convite da Prefeitura para ir para esse novo equipamento híbrido, assistência social e saúde. É um trabalho de formiguinha que a gente vem fazendo lá, de convencer as pessoas a saírem. A gente tinha em 2017 4.000 pessoas no fluxo, ali naquela região da Luz. Hoje a gente tem no período da manhã algo em torno de 400 e no período da noite algo em torno de 1.200, 1.300 pessoas. Já diminuiu, mas ainda precisa diminuir muito mais. Mas, prefeito, conversava agora à tarde no Cidade Alerta com o coordenador do programa Redenção, o Arthur Guerra, e ele diz que isso depende não só da vontade política, mas principalmente da opinião pública. Tenho certeza que a opinião pública, nesse momento, vai apoiar essa decisão da Prefeitura. Mesmo quem era contra até o início da pandemia, agora já sabe que é fundamental uma internação compulsória. Nos Estados Unidos fizeram em Las Vegas, cercaram alguns locais para que esses dependentes químicos não saíssem alastrando o coronavírus. A Prefeitura, se for fazer internação compulsória, tem como dar conta de tanta gente, internar tanta gente? A Prefeitura tem uma série de opções de tratamento, inclusive o próprio Arthur Guerra talvez tenha falado disso. A gente aposta na singularidade, para cada pessoa um tratamento diferenciado. Há tempos que a gente tenta fazer isso. Acho que não é só uma questão de trazer opinião pública, mas também conversar com outros poderes, com o Ministério Público, com o Poder Judiciário, com a Defensoria Pública, que muitas vezes, inclusive, são contrários, por exemplo, a esse novo equipamento que a gente construiu, que inaugurou, e eles queriam que a gente permanecesse lá no Atende, que era o equipamento provisório, que infelizmente já não correspondia à realidade e prestava um mau serviço a essa população. Tá certo, prefeito, obrigado. A gente sabe que o senhor está incansável aí nessa batalha, tentando minimizar os impactos dessa turbulência pela qual a gente está passando, tá? Um abraço, muito obrigado por conversar conosco. Prefeito de São Paulo, Bruno Covas.